Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos falar das 3 parábolas que Jesus falou sobre a alegria pelo arrependimento de um pecador. Mas nós vamos ler no versículo 11. Gente, se vocês perceberem minha dicção, minha fala diferente, é porque a minha boca está com muita afta, está doendo. Então, às vezes, fica difícil de falar. Viu? Não é nada, não. É só isso. 11. Lucas 15, versículo 11. Amém? Vamos ler? Diz assim. Tem indicação ainda? Vamos lá. Versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou a seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Pode se sentar, meus amados. Jesus, ele fala sobre um pecador arrependido e da alegria desse pecador que se arrependeu. E dessa forma, ele fala 3 parábolas para situações diferentes. A primeira parábola, ele conta das 100 ovelhas que estavam no aprisco. E quando ele contou, só tinha 99, faltava uma. E esse pastor foi em busca dessa ovelha perdida e a trouxe nos braços. E quando chegou, todo mundo se alegrou pela ovelha perdida e houve grande alegria. Aqui é uma ovelha. Uma ovelha, ela é obediente, ela segue o seu pastor e ela anda em grupo, como na igreja. Nós estamos aqui em grupo. Mas quando uma ovelha se perde no caminho, acontece com muitas ovelhas. Ovelha não é pecador, não está desviada, não está no pecado. Ela só se afastou porque teve algo que chamou a atenção dela. O brilho desse mundo. Os pisca-pisca que chama a nossa atenção. É tudo muito hoje luminoso, brilhoso, é tudo muito atraente. Então, a pessoa começa a se interessar. E de repente, a escuridão chega. De dia ela se perdeu. Alguma coisa a atraiu. O mundo a atraiu. De repente tem algo melhor naquele dia do que vir à casa do Senhor. Um convite. Passear. Visitar alguém. Eu não estou dizendo que ela pecou, estou dizendo que ela se perdeu do rebanho. E quando ela toma conta do que aconteceu, ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde voltar e nem tem forças. É aí que o pastor entra. O
pastor, ele resgata ovelha. E ele vai e ele traz nos braços de volta. Porque é uma ovelha. Não é um lobo, é uma ovelha. Essa é a ovelha que se atrai pelas distrações desse mundo e se perde no caminho. A segunda parábola fala da dracma perdida. A dracma é uma moeda perdida dentro de casa. Essa mulher perdeu a dracma. Você imagine, você tendo 10 notas de R$200 lá do Lobo Guará. E você perdeu uma. Quando você foi ver, para pagar suas contas, lhe faltou uma dentro de casa. Então você diligentemente vai procurar. E quando você acha, você se alegra. Achei a minha nota perdida. Só que imagine essa dracma, essa nota, sendo uma pessoa perdida dentro da igreja. Quando uma dracma se perde, ela não sabe que está perdida. Por quê? Porque dracma não pensa. É um objeto. O objeto, ele não sabe que está perdido. Por quê? Porque é um religioso. Está no automático. Ora por orar, vem à igreja para bater cartão, faz por fazer, porque já colocou o piloto automático. Não tem coração, não tem prazer, não tem ânimo, não tem o amor para fazer. E aí a pessoa se coloca no automático. Essa é a dracma perdida. E essa dracma é dentro da casa do Senhor. Quem já foi dracma? Eu já fui uma dracma. Durante um período da minha vida eu fazia tudo no automático, achava que estava bom. E achava que estava salvo ainda. Não tinha consciência que eu estava religiosa, no automático, e que não tinha mais prazer naquilo. Eu achava que estava salva. Até um dia que eu tomei um desperta do Espírito Santo. E eu fui encontrada. E Jesus me perdoou e se alegrou com a minha volta dentro da casa do Senhor. Porque eu nunca me desviei. Mas eu já fui uma dracma dentro da casa do Senhor. E a terceira, fala-se do filho pródigo. A primeira, as distrações do mundo atraiu a ovelha. A dracma nem saiu da casa do Senhor, nem se perdeu, mas colocou no piloto automático. A dracma perdida. E o último filho pródigo, o rebelde que foi embora e perdeu toda a colheita, tudo que tinha. Esse é o rebelde. Esse é o desviado. Nós falamos de uma ovelha perdida, de alguém perdido dentro da casa do Senhor. Agora é o rebelde que foi embora. O rebelde, o filho pródigo, chegou no seu pai e disse assim: pai, me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Eu quero as minhas bênçãos. E toda vez que nós pedimos para Deus algo que nós plantamos ou que nós estamos na casa do Senhor, Ele nos dá. Nós recebemos as bênçãos do Senhor, mas muitas vezes queremos liberdade. Eu não quero disciplina, eu não quero obedecer, eu quero do meu jeito. Eu não quero mais, então me dá o que é meu. Me dá a minha herança. O filho mais novo fez isso. E o pai deu a herança. O pai não discutiu. O pai não persuadiu para ele ficar. Porque Deus, que é o nosso pai, Ele respeita posicionamento. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e as nossas decisões. Então esse jovem se foi. E diz a palavra onde nós lemos que ele gastou tudo. E houve uma grande fome. E ele começou a sofrer, padecer necessidade. Provérbios 23, 21 fala que aquele que, o comilão e o beberrão, vai andar com trapos. E aquele, no 29, versículo 3 fala que aquele que obedece o seu pai, esse vai ter de tudo. Mas esse não obedeceu. Mas antes foi diante de prostitutas, de farras, de bebidas, e perdeu tudo. E quando perdeu tudo, ele perdeu a proteção. Era príncipe na casa do pai. Agora, é uma vergonha e humilhação, passando necessidade. Era um príncipe que tinha de tudo, mas ele tinha perdido a humildade. E agora ele foi procurar trabalho e mandaram ele apacentar porcos para um hebreu de Israel, um israelita. A pior profissão é cuidar de porcos. E mesmo assim ele não tinha o que comer, ele desejou comer o que os porcos comiam. E quando ele se viu nessa situação, sem nada, com fome, olhando para comer a comida do porco, ele se lembrou: na casa do meu pai, os servos dele comem.
estão melhor do que eu. Eu era filho, agora o servo dele está melhor do que eu. Então diz a palavra que ele tornou a si, ele caiu em si. Então ele estava fora de si, louco. Quando ele deixou a casa do pai, então ele tomou a decisão e disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Só levanta quem está caído. Ele resolveu se levantar, se posicionar na presença de Deus e falar: eu pequei contra o Senhor, contra o céu e contra o Senhor. Me perdoa. Então ele pensou isso e foi. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou assim: não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz como um dos seus servos. Antes ele estava me dá, me dá, me dá. Agora ele estava me faz um servo. Mas aquele que é filho, mesmo que se desvie, continua sendo filho. Aquele que é rebelde, mesmo sendo filho, sendo rebelde, continua sendo filho. O pai sempre vai estar com os braços abertos esperando. De maneira nenhuma ele vai jogar fora. Porém, o pai não implora para rebelde. O pai não resgata rebelde. Rebelde, ele tem que aprender com as decisões dele. O pai resgata ovelha. O pastor busca ovelha, não busca rebelde. E o rebelde, ele tem que cair em si, como disse a palavra, tornando em si, sozinho, procurar a casa do pai. E o pai vai estar de braços abertos. E vai fazer uma festa. E vai mudar as vestes. E vai honrar. E vai trazer do melhor. E vai dar a melhor festa. Porque estava morto e reviveu. Porque se perdeu e foi achado. Não pense que o pai joga nenhum dos filhos fora, nem o que se perde, nem o que está perdido dentro de casa, muito menos o que se rebela por um momento. Nenhum. Jesus contou essas 3 parábolas para dizer para mim e para você que tem chance para todos. Que é para todos o perdão, o arrependimento e a festa. É para todos. Não importa se você se perdeu. Em que momento que foi, do jeito que foi. Eu sei que ele está de braços abertos esperando cada um de nós se reconciliar. Pior do que eu falo que o filho pródigo é a dracma. Porque a dracma, o orgulho é tão grande que ela não admite que está perdida e não caiu. Esse se arrependeu, caiu. Então eu não sei para quem eu estou falando tudo isso. A ovelha, a dracma, o rebelde, eu não sei. Mas eu sei que Deus que está lá nos céus é nosso Pai, quer te chamar de filho, de filha, quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Ele é amoroso e bom. Não troque o seu lugar de príncipe e princesa. No mundo não tem nada para ninguém. Eu já fui do mundo. E fui do mundo, bem mundo. Então eu sei, não tem nada melhor do que eu que tenho aqui dentro. Lá não tem nada que o Pai não possa te dar melhor e fazer melhor. Lá não tem. É engano. É engano. Então, se você está aqui, valorize o seu lugar de filho e de filha. Valorize como príncipe e princesa. Não se desvie. Não olhe para as coisas desse mundo. Não faça aqui de qualquer jeito. E muito menos acredite na companhia errada, nas decisões erradas que ele leva a tomar. Se tiver que seguir alguém, siga Jesus. Siga a palavra de Deus. Não segue o que tem por aí, não. De repente, eu estou falando aqui, está do seu lado. Dizendo para quê? Por quê? De repente não está lá fora, está aqui dentro. Existe. Não faz isso. Quanto tempo você tem para perder? Eu fui uma dracma na casa do Senhor. Eu acredito que por 6 anos eu fui uma dracma perdida. Não obedecia, estava lá, achando que estava mantendo a minha salvação. O tempo do mundo eu perdi. Eu trouxe colheitas ruins no mundo. Na casa do Senhor eu não tive colheita ruim, mas eu tive uma paralisia de 6 anos da minha vida. Não perdi, mas não ganhei, não plantei, não recebi, não colhi. Estava ali, uma estátua, parada. Piloto automático. Porque eu fiz uma promessa que eu nunca sairia da casa do Senhor, então eu não saí. Mas o meu
corpo estava, mas a minha mente não. Eu estava, mas o meu coração não estava. Não estava. Então, olha para você. Até um dia que eu voltei. Corpo, alma, espírito, coração, mente, tudo. Eu voltei com tudo e nunca mais coloquei minha mente nada em qualquer outro lugar, a não ser no altar do Senhor. Hoje olhe para você. De repente essa palavra é chata, mas foi uma palavra como essa que me despertou, que me fez enxergar a luz de novo. Eu estava em trevas e não sabia. Agora eu quero te convidar para se colocar de pé. Quem é você?